Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Esse é um momento muito... um momento muito importante na nossa caminhada espiritual, quando a comunidade nos propõe uma oficina de dons. Recentemente fizemos um seminário de vida no Espírito, né, Fernanda? Mesmo quem não tenha participado, como lembrou o Márcio, hoje está gravado na nossa Web TV. É só acessar a Web TV e ali a gente tem um acervo de uns 60 vídeos, pelo menos, com as palestras do grupo de oração gravadas. Então, nesta vida carismática, a gente tem que entender e compreender que vida carismática, e nós vamos entender o que é carisma, que hoje, o desafio que o Fernando me passou são 2 palestras em uma, e com o tempo de uma. Mas nós vamos vencer esse desafio. Entender o que é vida carismática em primeiro lugar, antes da gente compreender o que é carisma, é saber que os carismas são dons do Espírito Santo. Todos os carismas são doados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o doador de todos os dons. Portanto, ter vida carismática é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida movida pelo Espírito Santo, uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é, ao mesmo tempo, o motor que impulsiona a vida, e ele é também a direção e o próprio motorista. O motor, a direção e o motorista. É ele que imprime a força para andar, é ele que dá a direção e ele que comanda a direção. Então, quando o Espírito Santo é aquele que move a sua vida, quando o Espírito Santo é a direção da sua vida, e quando o Espírito Santo é o motorista da sua vida, você pode dizer: eu tenho uma vida carismática. Nós não podemos dizer que temos vida carismática só porque a gente frequenta um grupo de oração carismático, como o nosso. Frequentar um grupo carismático não nos dá essa qualificação. A vida carismática vai muito além de nós participarmos de um grupo carismático. Mas é deixarmos o Espírito Santo conduzir a nossa vida, mover a nossa vida. Deixar o Espírito Santo realizar, como a gente diz, uma obra nova. Realizar uma obra nova. Porque o Espírito Santo, ele é promessa de Jesus. Ele é promessa de ser derramado. Quantas e quantas promessas. Nós não vamos entrar aqui agora, mas é só recordando o que foi visto na palestra sobre a efusão do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele é promessa do Pai, que trouxe essa promessa para nós através de Jesus Cristo. Então, quantas e quantas passagens no Evangelho Jesus diz que o Pai enviará o prometido. Outras ele diz, quando eu for, o Espírito Santo virá a vós. Ele vai vos revelar a vontade de Deus. Ele vai dizer para vocês o que tem que ser dito na hora certa. Ele que vai recordar tudo o que eu ensinei para vocês. Ele vos batizará, Ele vos encherá da plenitude, da graça de Deus, da minha presença. Enfim, quantas e quantas promessas. E essas promessas nós encontramos cumpridas lá em Atos 2, no Pentecostes. Atos 1 vai dizer, estavam eles reunidos em oração com Maria, perseverantes em oração. E Atos 2 vai dizer exatamente quando o Espírito Santo foi derramado sobre Maria, sobre os apóstolos, os discípulos reunidos no cenáculo naquele dia de Pentecostes. Estando eles reunidos no mesmo lugar, estando as portas fechadas, um vento impetuoso entrou naquele lugar e línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Esse foi o Pentecostes, Atos capítulo 2. Mas a gente já vai pular um pouco essa parte de Atos e nós entramos na primeira carta de Coríntios. Abre a sua Bíblia, primeira carta de Coríntios capítulo 12. O que eu quero fazer agora? Nós vamos trabalhar 4 momentos básicos hoje. Esta introdução aos carismas, que é também introdução à oficina de dons. Então fazemos essa introdução aos carismas. Um segundo passo, nós vamos ver os carismas, os dons de santificação, ou dons infusos, ou ainda dons hierárquicos, nós vamos ver isto. Depois nós vamos ver o primeiro dom da oficina de dons, que é o dom das línguas. E o quarto passo é fazer a experiência, porque nós não estamos num seminário somente, nós estamos numa oficina de dons. E a intenção da oficina de dons é nós aprendermos, ou aqueles que já sabem vão rever um pouco, e vamos colocar em prática. A oficina tem a proposta da gente colocar em prática os dons que vamos aprendendo. Então, 1 Coríntios 12, versículo 1. São Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. A respeito dos dons espirituais, não quero que vivais na ignorância. Então, São Paulo está manifestando o desejo de que Deus não quer que os seus filhos vivam na ignorância a respeito do quê? Dos dons espirituais. Que dons são esses? São os dons dados pelo Espírito Santo, que nós vamos ver daqui a pouco. A respeito dos dons espirituais, não quero que vivais na ignorância. Se nós voltarmos um pouquinho, Coríntios, para o capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 ao 9, só voltar algumas páginas aí atrás, 1 Coríntios 1, 4 a 9. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele quem? Jesus Cristo. Fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Esta é a palavra para nós. Não vos falta dom algum.
Primeiro, Deus não quer que vivamos na ignorância a respeito dos dons hierárquicos. Então ninguém deve ficar na ignorância desses dons. Se não é para ficar na ignorância desses dons, significa que eles são importantes para nós. Eles são importantes para a nossa vida, eles são importantes para a vida da igreja. Portanto, eles são importantes para a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Evangelizar. Isso tem que estar na ponta da nossa língua, né? Imediatamente. Qual é a missão da igreja? Evangelizar. Não podemos ter dúvida disso. A igreja existe para evangelizar. Essa é a missão da igreja. Esse foi o mandato que Jesus Cristo deu para a igreja. Ide, batizai todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei em todas as nações discípulos meus. E essa é a missão que a igreja procura realizar no mundo todo. Como eu disse para a comunidade ontem aqui na adoração, nós temos uma grande missão junto com a igreja, né? Porque nós participamos da missão da igreja. Muitos devem ter visto a notícia, sobretudo na internet, os dados da ONU apontam que agora, dia 30 ou 31, a humanidade vai bater os 7 bilhões de habitantes. Então, amanhã ou depois, até no máximo segunda-feira, nós já seremos 7 bilhões de pessoas no mundo. Destas 7 bilhões de pessoas, 1 bilhão, agora não me lembro se é 1 bilhão e 200, eu acho que é 1 bilhão, porque 1 bilhão e 200 é a população da China, 1 bilhão de católicos. E de cristãos, outras denominações cristãs, mais outro bilhão. 1 bilhão mais 1 bilhão, 2 bilhões. 7 bilhões menos 2 bilhões, 5 bilhões. Muito bem, criançada. Vocês já sabem fazer conta. Significa que 5 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus Cristo. Sem entrar na questão de que desses 2 bilhões, uma boa parte só foi batizado, né? Então nós temos uma missão muito grande. Essa missão exige eficácia. Então não dá para ser feita apenas com uma força humana. Nós precisamos de uma força divina. A força divina, ela vem do alto. O que o Senhor diz em Atos 1? Versículo 8. Virá sobre vocês uma força do alto, que é o Espírito Santo. E fará de vocês o quê? Minhas testemunhas, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Pode ser que na Judéia, na Samaria, em algum lugar a gente chegou, mas nos confins do mundo o Evangelho não chegou ainda. E o Evangelho só vai chegar nos confins do mundo se os cristãos chegarem nos confins do mundo. E para chegar nos confins do mundo, nós precisamos de cristãos corajosos, que anunciem o Evangelho com a sua vida, com testemunho. Não apenas cristãos que conheçam a palavra, mas cristãos que vivam a palavra. Mas para pregar a palavra, para testemunhar a palavra, para viver a palavra, você precisa do Espírito Santo. Então é Ele que dá esta vida para nós e que nos capacita a levar a mensagem. Então tem muito trabalho pela frente. Nós não deveríamos nem estar sentados aqui. Cada um deveria estar aí em cada canto do mundo evangelizando. Mas é necessário sentar, parar, louvar, bendizer, agradecer, pedir perdão, ser formado, para daqui sair com mais força, então, para que a nossa evangelização seja mais eficaz. Mas eu não vim falar de evangelização. Vamos voltar aqui para o tema. Mas para a gente entender a importância dos carismas na nossa vida. Não viver na ignorância dos carismas. Então já estamos na oficina de dons. Nós vamos sair dessa oficina não mais ignorantes do carisma. Talvez de outras coisas, mas dos carismas não. Dos carismas do Espírito Santo não. E depois 1 Coríntios, capítulo 1, não vos falta dom algum. Significa o quê? Que Deus, pelo Espírito Santo, derrama sobre nós todos os dons do Espírito Santo. Nós temos todos os dons do Espírito Santo.
Temos todos os dons. Você tem todos os dons. Não vos falta dom algum. Se São Paulo aqui escrevia para a comunidade de Corinto, hoje essa palavra que é viva, fala para nós. Hoje, aqui, comunidade Sagrada Família reunida, não vos falta dom algum. A igreja nos apoia para viver esta graça de carisma. Eu quero trazer algumas passagens do catecismo da Igreja Católica. Primeiro, parágrafo 2003, que diz assim, aqui o 2003 diz que o Espírito Santo, ele santifica a igreja através de uma série de ações dele, os sacramentos, e agora especificamente também os dons. Não significa que o Espírito Santo age na igreja só pelos dons, né? Tem outras maneiras do Espírito agir, mas também os dons. O que o Catecismo diz sobre esses dons, ou esses carismas do Espírito? São, além disso, graças especiais, chamadas também carismas. Segundo a palavra grega empregada por São Paulo, que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a igreja. Essa última frasezinha é o segredo de todos os carismas, que é o que São Paulo diz em 1 Coríntios 12, 7. Todos os carismas são para a edificação da igreja. Acham-se a serviço da caridade e edificam a igreja. Todos os carismas do Espírito Santo, sem exceção, devem ser exercidos no dom maior. O dom maior é o dom da caridade, como São Paulo diz na 1 Coríntios 13. O dom maior é o dom da caridade. Porque 1 Coríntios 12, nós vamos ler um pouquinho, ele vai apresentar os dons. No finalzinho da primeira carta de Coríntios 12, lá no último versículo, ele vai dizer, agora eu vou apresentar para vocês um caminho mais excelente de todos. E ele começa então a falar da caridade. Ele vai dizer que não adianta ter todos os dons, e mesmo que você colocasse o seu corpo para ser queimado, e que você colocasse todos os seus bens à disposição dos pobres, se você não tiver caridade, não vai valer nada. Não vai valer nada. Então, o dom maior é o da caridade. Então, todos os dons, todos os carismas devem ser exercidos na caridade para a edificação da igreja. Em tudo, a igreja, que é o corpo misto de Cristo, nós pertencemos a este corpo, ela precisa ser edificada. Ela precisa ser edificada. Em alguns parágrafos atrás, nos parágrafos 798 a 801, o Catecismo da Igreja Católica fala também dos dons. Então vejam, a doutrina da igreja ela é rica em nos apresentar os dons. Muitas pessoas não gostam da renovação carismática. Cada um tem direito de gostar daquilo que quer e daquilo que não quer. É direito de cada pessoa e nós temos que respeitar, né? Mas é importante que a gente saiba que os dons do Espírito Santo não existem só na renovação. E não são só para a renovação carismática. Apenas, talvez, aí a renovação nasceu na igreja, daquela experiência lá nos Estados Unidos, em 67, e depois se espalhou pelo mundo justamente para ajudar ajudar as pessoas na igreja a acordar, a despertar para essa realidade. Uma realidade presente. Aquilo que o Espírito Santo realizava em Atos dos Apóstolos, ele realiza hoje no nosso meio. Utilizando de cada um de nós, pelos dons do Espírito, pelos dons dele, do Espírito Santo. O Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo.
Ele opera de múltiplas maneiras a edificação do corpo inteiro na caridade, confirmando o que já foi lido. Pela palavra de Deus, que tem o poder de edificar, pelo batismo, por meio do qual forma o corpo de Cristo, pelos sacramentos, que são graças especiais, como eu já citei, que proporcionam crescimento e cura aos membros de Cristo, pela graça concedida aos apóstolos, que ocupa o primeiro lugar entre seus dons, pelas virtudes que fazem agir segundo o bem, e, enfim, pelas múltiplas graças especiais, chamadas de carismas, por meio dos quais torna os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da igreja. Então vejam, só está apto, é o que eu tiro de conclusão desse trecho, para trabalhar na igreja aquele que recebe estas graças especiais. Ou seja, sem as graças especiais, que se chamam carismas e que são doados pelo Espírito Santo, não dá para trabalhar na igreja. Não dá para exercer um ofício na igreja. Porque aqui está muito claro. Por meio dos quais o quê? Os dons, os carismas. O Espírito Santo torna os fiéis aptos e prontos para assumir os diversos ofícios e trabalhos na igreja. Ou seja, sem os carismas, nenhum cristão está apto e está pronto para exercer uma função na igreja, um ofício, um trabalho. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Agora aqui já ampliou um pouco mais. Lógico que quando você compreende a igreja, você já compreende o mundo todo, mas aqui está dizendo que os carismas são ordenados para a edificação da igreja, para o bem dos homens e para as necessidades do mundo. A igreja, os homens e o mundo. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja. Os carismas devem ser recebidos por todos os membros da igreja, não somente pelos membros de grupo de oração. Todos os membros da igreja, porque são para todos. Pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo. Contanto que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme os impulsos autênticos desse mesmo Espírito. Isto é, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. A caridade é a verdadeira medida. Tem muita gente desequilibrada que acha que tem dom, não tem. É desequilíbrio psicológico. E tem gente que usa dons para outros interesses próprios, interesses escusos. Então não é dom autêntico do Espírito Santo, é farsa maligna. Ou apenas fruto de uma mente doentia. É nesse sentido que se faz sempre necessário o discernimento dos carismas. Nós vamos ver durante a oficina de dons também sobre o discernimento. Nenhum carisma dispensa a reverência e da submissão, da reverência e da submissão aos pastores da igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas e ficar com o que é bom, a fim de que todos os carismas cooperem com sua diversidade e complementaridade para o bem comum. Aos pastores, quem são os pastores? Os bispos. Especificamente os bispos têm a incumbência, tem um carisma especial, que é só do bispo. Chama-se munus episcopal. E, sobretudo, o principal munus do bispo é ensinar e discernir. Logicamente, pastorear. Ele é pastor, ele ensina o seu rebanho e ele vai discernir aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus para o rebanho.
Então cabe ao bispo discernir a autenticidade dos carismas que são manifestados. Logicamente, esse poder maior está na mão do Papa, que é bispo. Antes de ser Papa, ele é bispo. Na 1 Coríntios 12, nós vamos ver os dons carismáticos. Mas antes de entrarmos, ou melhor, voltarmos em 1 Coríntios 12, nós vamos para Isaías 11. Profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 4. Isaías 11, 1 a 4. Para a gente poder entender, são muitos dons que o Espírito Santo derrama. Na Bíblia nós vamos ter uma relação no Novo Testamento de 19 ou 20 dons. Na primeira carta de Coríntios nós temos uma relação de 9 dons. 9 dons. Em todas as cartas de São Paulo são 19 ou 20 dons que são enumerados. Só que os dons do Espírito Santo não se esgotam nessa lista paulina. O Espírito Santo concede os dons conforme a necessidade da igreja e do mundo naquela época. São carismas. A nossa comunidade, ela é comunidade porque foi dotada de um carisma de fundação. O nosso carisma é o carisma do resgate da família. Então você não lê na Bíblia que existe o carisma do resgate da família. Não está na Bíblia. Só que o Espírito Santo que assiste a igreja, ele sabe o que a igreja e o que o mundo precisam naquele tempo. E o tempo em que nós estamos vivendo necessitam de um carisma para a família. E assim o Espírito Santo suscitou no Brasil e em outros lugares do mundo comunidades que têm o carisma de família. E assim vão as congregações, os institutos, as novas comunidades, cada uma com o seu carisma. Um exemplo básico que eu sempre dou, que é fácil da gente entender, e que todo mundo conhece, a Canção Nova. A Canção Nova tem o carisma de evangelizar pelos meios de comunicação. Então vamos comparar o Padre Jonas, que é o fundador da Canção Nova, com São Francisco de Assis, que é o fundador do franciscanismo. Só que São Francisco de Assis é do século XIII e o Padre Jonas é do século XX. O franciscanismo nasceu no século XIII e a Canção Nova nasceu no século XX. Por que Deus não deu o carisma do Padre Jonas, da Canção Nova, para São Francisco? Não era necessidade da época. Vamos explicar melhor isso. Não tinha meio de comunicação. Não... Século XIII não tinha. Outros carismas para aquela época foram derramados. O século XX, o século das grandes conquistas tecnológicas, da ciência, clamava por um carisma desse. E assim foi derramado sobre ele. Também tem outros no mundo que fazem isso. Então o Espírito Santo ele vem em auxílio da igreja e do mundo. O Espírito Santo não está só na igreja. Porque no mundo estão aqueles que Deus ama. Ele morreu por todos esses 7 bilhões e tantos outros bilhões que já foram e outros que virão. Deus ama a todos. Então o Espírito Santo quer agir em todos e vem em auxílio a todos. Vem em auxílio a todos. Existem também aqueles 7 dons que não estão nessa lista de São Paulo, que são os dons que nós aprendemos, que recebemos no batismo. Né? São os chamados dons hierárquicos, porque estão aí dispostos nesta hierarquia por primeiro, que nós recebemos pelo batismo. Ou também são chamados dons infusos, porque são infusos em nós no batismo. Ou chamados dons de santificação, porque eles são dons que são dados a nós pelo batismo para a nossa santificação. Enquanto que nós vamos ver que
Os dons carismáticos, nesse sentido, da primeira carta de Coríntios 12, são carismas para a edificação do outro. Os carismas infusos, ou hierárquicos, ou de santificação, são para a pessoa. O dom de milagres, o dom da profecia, o dom do discernimento, o dom da palavra de ciência, a palavra de sabedoria, é para o outro. Se bem que a gente aproveita dele também, mas é para o outro, é para a edificação do outro. Os dons infusos é para a nossa santificação. Que dons são esses? Estão lá em Isaías 11, nós podemos ler. Mas antes de ler, vamos ver se a gente está bem de catecismo. Quais são esses dons? Já disse que são 7, né? Já não posso fazer mais essa pergunta. Sabedoria, ciência, inteligência, piedade, alguém falou, fortaleza, temor de Deus. Deu 7. Eu aprendi com um padre já falecido, ele morreu com quase 100 anos, um jesuíta, padre Moutinho, os mais antigos conheceram, uma santidade de sacerdote. E ele sempre dizia isso: o crisma é o sacramento da responsabilidade. Responsabilidade. Não é verdade, Carol? Falei isso para você outro dia, né? São 7 sílabas. E nós confirmamos os 7 dons recebidos no batismo. E aí ele dizia assim, para você nunca mais esquecer. Ele disse uma vez só para nós, e de fato foi muito didático, nunca mais esqueci. Você guarda as siglas, SEC, Forcepit. SEC, S-E-C, SEC, Forcepit. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. SEC, Forcepit. Você já gravou os 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Vamos conferir isso na palavra em Isaías 11, 1 a 4. Vamos pegar do 2, vamos pegar do 2 para frente. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Palavra do Senhor. Contaram? Quanto deu? Não. 6. E agora? E agora? Existe uma tradução da Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas: o hebraico, o grego, alguns trechos em aramaico. Teve uma época em que foi feito uma tradução. O Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico. Aqueles livros que não estão na Bíblia protestante é porque foram escritos em grego. E quem fez a tradução, as traduções, não aceitavam que os livros escritos em grego eram inspirados por Deus. Aceitavam só na língua materna do povo de Deus, que é o hebraico. Mas houve aquela tradução da Bíblia, dos 70 judeus, dos 70 anciãos, vocês já devem ter ouvido falar, a tradução dos 70, ou Septuaginta, que traduziu todo o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E quando traduziram Isaías do hebraico para o grego, eles desmembraram um dos dons aqui. Eles colocaram aqui espírito de ciência e de piedade. E o versículo 3, sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Porque aqui está 2 vezes temor na tradução que nós temos. Só que na tradução dos 70, que também é aceita pela igreja, o temor do Senhor não se duplica aqui, apenas eles só colocaram e traduziram como piedade. Então o dom que falta.
nessa tradução, está na tradução dos 70. Então, por isso, a igreja assumiu os 7 dons, que são infusos sobre cada um de nós no ato do nosso batismo. Rapidamente, porque o tempo passa, né? O Catecismo da Igreja Católica ele cita esses dons, ele não vai explicar cada um, isso está em outras partes da doutrina, livros espirituais, enfim. Mas ele cita todos os 7 dons, como dons do Espírito, no parágrafo 1831. 1831. Então vamos lá, sabedoria, esse primeiro dom. Conhecimento da vida de Deus, que nos dá condições de termos dons morais. Conhecimento da vida de Deus, não é uma sabedoria humana. E nem simplesmente uma sabedoria nos conceitos humanos. O conhecimento da vida de Deus se traduz mais porque essa própria palavra vem derivada da palavra sabor, gosto. Então, gosto pelas coisas de Deus, mas que vai além somente de gosto. É um conhecimento da vida de Deus. O entendimento, muitas vezes a gente vai ver inteligência, nos dá a luz da fé, que é o entendimento pela fé, não é um entendimento humano, inteligência humana. O dom do conselho está aliado à prudência, é o equilíbrio no agir que nos leva à paz. Não é o dom de você aconselhar as pessoas. Esse é um outro dom. Lógico que esses dons também ajudam. Mas não é o dom, eu tenho o dom do conselho, aconselho bem as pessoas. Não é isto. Esse dom do conselho, ele dá equilíbrio no agir que nos leva à paz. Fortaleza, coragem, dá força à nossa vontade. A nossa vontade, ela está ligada à carne, à fraqueza da carne. Então, muitas vezes, a nossa vontade é fraca, precisamos de força. Então, a fortaleza é um dom que nos dá esta força. Ciência é um conhecimento profundo de Deus e da salvação. A gente vai perceber que é muito parecido com o dom da sabedoria, da próprio entendimento, porque esses dons, eles interagem entre eles, né? O dom da piedade, o reconhecimento de Deus como Pai, é o dom filial da piedade. Reconhecer Deus como Pai. E o temor de Deus, que nós aprendemos no catecismo, não é ter medo de Deus, mas é um conhecimento do grande amor de Deus que nos leva a temer ofender a Deus por causa desse grande amor de Deus. Eu tenho a consciência de que Deus me ama tanto, que eu temo pecar, porque eu sei que o pecado ofende, entristece a Deus. Então, pela fortaleza e pelos outros dons, Ele vai trabalhando o Espírito a minha santificação, para eu ter esse temor, esse santo temor de Deus. Bem, partindo para o primeiro dom do seminário, da oficina de dons. É o dom das línguas. Aí nós tomamos novamente 1 Coríntios 12. Nós lemos o versículo 1, agora nós vamos pular para o versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Ele já começa dizendo que há diversidade de dons. Então, são muitos dons. 1 Coríntios 12, versículo 4 para frente. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Procedem de um Espírito só, o Espírito Santo de Deus. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Aqui está a lista dos 9 dons que eu falei para vocês, os dons carismáticos, conhecidos assim como dons carismáticos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor.
Então, o que nós temos? Esta lista dos dons carismáticos é o que vai ser abordado nessa oficina de dons, e nós vamos fazer a experiência desses dons, vamos fazer a oficina deles, vamos praticá-los, né? Vamos praticá-los, vamos desenferrujar aqueles que não estão sendo muito praticados, vão receber dons aqueles que não receberam ainda, ou pelo menos vão tomar consciência de que eles já estão aí no coração, porque se você recebeu o Espírito Santo no batismo, significa que o Espírito Santo está em você com todos os dons que ele derrama. Como foi lido aqui no catecismo, a palavra carisma vem do grego, carisma, caris, graça, caris com CH, caris, carisma, caris é graça, carisma é presente. No latim foi traduzido por dom, né? Do grego para o latim, carisma no grego, dom no latim. Dom no latim significa que é dono, donativo, dádiva, presente, que é a mesma coisa de carisma no grego. Então, os dons são dádivas de Deus, são presente de Deus para nós, né? São presente de Deus para nós. Se são presente de Deus, eles são presentes de graça. É até uma redundância, né? O carisma é de graça, a graça é de graça. Não há necessidade de merecimento. Às vezes a gente se fecha aos dons do Espírito Santo achando que não somos merecedores. Se você estiver achando que você não é merecedor, você acertou. Você e eu não somos merecedores dos dons, das graças do Espírito Santo. Concorda comigo? Alguém aqui pode dizer, eu mereço, Deus pode mandar esse dom eu mereço. Esse dom eu mereço. Mas me manda um dom grande, Senhor, porque eu mereço muito. Não me manda um dom pequenininho, não, porque aqui no catecismo está escrito que tem graças extraordinárias e graças menores, que são graças, não, eu quero essas maiores. Ninguém é merecedor, porque nós fomos salvos, nós fomos redimidos pelos méritos de Cristo. Ele já nos alcançou os méritos todos são de Jesus. Portanto, então, essa questão, eu não sou merecedor, como eu sou humilde, eu não quero, Senhor, eu não preciso, dá para o outro, é o oposto do, né? Você pode ter tanto de um lado como do outro. Ou achar que você merece, ou achar que você não merece. Não depende de achar isso ou aquilo, depende que Cristo já alcançou os méritos de Deus para nós. E os méritos são todos dele. O que ele quer é a nossa abertura. Qual foi a profecia? Escancarar o coração diante de Deus. Porque ele quer agir em nós. Ele precisa agir em nós. A igreja precisa de homens e mulheres que evangelizem. É a missão da igreja. A igreja só existe para evangelizar. Os documentos oficiais da igreja dizem isso. Ela existe para evangelizar. E se ela não evangelizar, ela não tem o porquê existir. E para evangelizar, essa evangelização só acontece no poder de Deus. O poder de Deus é Espírito Santo derramado. Espírito Santo derramado significa carismas derramados, para serem usados no amor, na caridade, para a edificação da igreja, para o bem dos homens. É isto. Então nós precisamos deles. Então, vencida a fase da depressão espiritual e carismática, de achar que não somos merecedores, ou nos acharmos presunçosos de dizer que somos merecedores, passado isso, curado isso em nós, é mérito de Cristo, então eu quero tudo. Porque São Paulo diz, não vos falta dom algum. Não vos falta dom algum. Os dons foram derramados em abundância. Então, vamos abraçar, fazer como Teresinha. Santa Teresinha, quando apresentava lá a caixa de brinquedo, para ela escolher um brinquedo e dividir com as irmãs, ela abraçava tudo, eu quero tudo. Assim ela fez na vocação dela, ela queria tudo, ser missionária, ser padre, se pudesse, ser religiosa, casar, tudo, eu quero tudo. Só que ela um dia percebeu que ela não podia abraçar tudo. Ela abraçou apenas uma coisa, abraçando essa coisa, ela abraçou tudo. O que ela abraçou? O amor. Que ela descobriu a vocação dela quando ela leu 1 Coríntios 13.
Agora sim descobri a minha vocação. No seio da igreja, minha mãe, serei o amor. Quando ela abraçou o amor, ela abraçou tudo. E os dons são assim. Quando são abraçados no amor, nós abraçamos tudo. Né? O dom de línguas, dom das línguas. Já vimos que é uma graça derramada. Né? O dom das línguas foi derramado no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, várias passagens. Os apóstolos estão pregando e o Espírito Santo é derramado e as pessoas começam a profetizar e a falar em línguas. Isso nós vemos várias vezes nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos aconteceu exatamente isso. Eles estavam ali, fechados naquele lugar, no cenáculo, o Espírito Santo veio naquele vento impetuoso, nas línguas de fogo, e eles começaram a falar em línguas. Então aconteceram 2 fenômenos em Pentecostes relativos ao dom de línguas. Primeiro que eles começaram a rezar em línguas, nessas línguas estranhas, que não tem tradução. E depois Pedro começou a pregar. As pessoas que estavam para a festa de Pentecostes, que era uma festa da tradição judaica, então tinham judeus de vários lugares que vieram para Jerusalém para aquela festa. Uma das grandes festas judaicas, a festa de Pentecostes. E judeus vindos de várias regiões, que falavam diversas línguas. E Pedro pregou naquele dia, na sua língua, e aquelas pessoas ficaram admiradas. Como é que nós conseguimos entender na nossa língua o que ele está pregando na língua dele? Isso foi dom do Espírito Santo. É uma forma da manifestação do dom do Espírito Santo. É uma forma da manifestação do dom. A outra forma é essa que a gente conhece. A gente rezar, cantar em línguas. E aí é o que vai dizer São Paulo. Vamos pegar aqui. Volta um pouquinho de Coríntios. Romanos 8. Romanos 8, versículo 26. Para a gente ir compreendendo o que é o dom de línguas. Para a gente não ter medo do dom de línguas. Das línguas. É o menorzinho dos dons carismáticos. É um dom para edificação pessoal. Lógico, os dons são para o serviço, para a edificação da igreja, são. Mas esse é um dom também voltado para a edificação pessoal. Nós vamos ver que São Paulo diz isso também. Romanos 8, 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Em outras traduções, gemidos inexprimíveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, qual intercede pelos santos, segundo Deus. Orar em línguas é deixar o Espírito Santo orar em nós. É a linguagem do Espírito. Nós precisamos até cortar um erro que nós cometemos na renovação, e a própria renovação já está corrigindo isso, que a oração em línguas é a linguagem dos anjos. Vamos agora cantar na língua dos anjos. Vamos rezar na língua dos... Não. Esse é um dom de línguas do Espírito Santo. Não é a língua dos anjos. Essa não é a língua dos anjos. É o dom das línguas. Não é a língua dos anjos. É errado dizer língua dos anjos. Então, é o Espírito Santo que intercede. É Ele que ora em nós. Por quê? Por mais que a gente reze, a gente não sabe o que a gente tem que pedir. Quem é que sabe o que é melhor para nós? Deus. Melhor do que a gente mesmo. E a gente não sabe orar como convém. Quem é que sabe rezar aqui? Ninguém. A gente reza, mas a nossa oração é limitada. Porque a nossa mente é limitada. Porque nós somos humanos, o humano é limitado. Por melhor que a gente reze, a gente chega num patamar de oração, de entendimento. Mas daí você não passa, por mais força que você faça. Não passa. Então a oração em línguas te eleva para um outro patamar. E aí então é o Espírito Santo orando
em você. O Espírito Santo orando, porque ele sabe o que deseja o Espírito, ele sabe o que Deus deseja, porque ele é Deus, ele perscruta os corações, com gemidos inefáveis. Volta lá, 1 Coríntios 14. Eu vou entrar nessa parte, mas quando vocês forem ouvir falar de profecia, vai voltar aqui também, porque fala de profecia e vai falar da interpretação. Eu não vou entrar na interpretação hoje. Empenhai-vos, 1 Coríntios 14, 1. Empenhai-vos em procurar a caridade. De novo ele fala da caridade. Aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Esse sobretudo não está sobrepujando aí a caridade acima de tudo. Mas dentro desses dons que ele enumerou em Coríntios 12, ele fala da profecia. Aquele que fala em línguas, é o versículo 2 aí, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Muitas pessoas dizem, eu não acredito no dom de línguas porque não entendo o que vocês rezam no dom de línguas. Mas não é para entender mesmo, está escrito na Bíblia. Não é para entender. Não está escrito aí? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação de Deus. O versículo 4. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Por isso que a gente fala que é um dom de edificação pessoal. Depois vocês vão entender o que é o dom da interpretação das línguas. Aí sim, Deus dá esse dom quando é necessário interpretar uma profecia. Profecia é quando Deus fala por meio de um instrumento humano para a assembleia reunida. Mas isso eu não vou entrar agora, vocês vão ver nessa parte dos dons. E aí vão entender qual é a finalidade do dom da interpretação. Para a gente poder compreender aquele fenômeno de Pentecostes e entender o dom de línguas, que fenômeno que aconteceu lá em Pentecostes e que acontece hoje também. Por exemplo, uma das videntes lá de Medjugorje, as aparições lá da antiga Iugoslávia, ela recebeu da noite para o dia o dom de falar em italiano, porque Medjugorje não está muito longe da Itália. Muitos peregrinos italianos iam a Medjugorje. Da noite para o dia, se não me engano, a Miriana, ela começou a falar fluentemente o italiano. Fluentemente. Nós temos um fenômeno chamado glossolalia. Isso vem do grego. Glosso, língua. Lalia, falar. Glossolalia, falar línguas. Que é o falar em línguas, ou cantar em línguas, ou rezar em línguas. Ou a xenoglossia. Xeno é estrangeiro no grego, glossia, já vimos o glosso, glossia, linguagem. Xenoglossia é uma linguagem estrangeira, ou seja, uma língua estrangeira. Pedro falava na sua língua e cada estrangeiro ouvia na sua própria língua. Esse foi o fenômeno da xenoglossia. Xenoglossia ou xenoglossia. É aquele fenômeno que aconteceu com Pedro. Ele fala na sua língua e cada um entende na sua. Perfeitamente. Ou quando se reza em línguas. Um louvor em línguas, um canto em línguas, uma oração em línguas, porque nós estamos sendo edificados. O Espírito Santo está orando em nós para a nossa edificação. E depois também tem uma outra coisa. O dom de línguas, ele funciona até mesmo como um certo exorcismo. Os demônios não suportam oração em línguas. Eu já fiz várias vezes essa experiência. Você está num ambiente agitado, seja na sua casa, seja num lugar, experimenta começar a rezar em línguas. Logo, você não vai começar a rezar alto. A gente não tem que dar testemunho de insanidade, de desequilíbrio. E Deus não precisa, Ele ouve a oração do nosso coração. Você começa a rezar em línguas. Quantas vezes eu percebi a mudança daquele ambiente?
A gente percebia aquele ambiente pesado, carregado de... Você começa a rezar em línguas, baixinho ali no seu canto. Os demônios não suportam oração em línguas. Oração em línguas também, eu estou falando do ambiente externo, mas o ambiente interno. De repente seu coração está agitado, você está sem paz. Reze em línguas, se coloca na presença de Deus, faz um momento de oração em línguas e experimenta a ação do Espírito Santo, porque você está precisando de alguma coisa. Quem sabe melhor o que você precisa é Deus. Quem intercede a Deus diante daquilo que você precisa é o Espírito. E o Espírito intercede em nós de que maneira? Com gemidos inefáveis. Ou gemidos inexprimíveis. Nesse documento de João Paulo II, Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo, no artigo 65, é um documento de 1986. João Paulo II diz assim, ele vai falar que o Espírito Santo move o homem de dentro para fora, ele fala com o homem através da oração. Então diz assim, nós nem sequer sabemos o que devemos pedir, como convém. Acabei de ler, ele está citando Romanos 8, 26. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim, o mesmo Espírito Santo não só nos leva a rezar, mas também nos guia de dentro do coração, na oração, suprindo a nossa insuficiência e remediando a nossa incapacidade de rezar. Está presente na nossa oração e confere-lhe dimensão divina. Lembra que eu falei que a gente sobe uma dimensão na oração em línguas? Nos confere a nossa oração a dimensão divina. A oração por obra do Espírito Santo torna-se a expressão cada vez mais amadurecida do homem novo, que através dela participa da vida divina. Participar da vida divina. Homem novo é vida carismática. Essa é a vida carismática. Para a gente terminar, depois nós vamos então fazer a oficina mesmo diante de Jesus sacramentado. É melhor oficina, porque Lucas 3,16 e João 3,16 também, mas principalmente Lucas 3,16 vai dizer assim, João Batista diz, aquele é que batiza no Espírito Santo. Jesus é o batizador, então nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, precisamos dessa efusão do Espírito para se manifestar em nós os dons. Tá? Então é na presença de Jesus sacramentado que nós vamos exercitar. Então, para a gente concluir, a gente não aprende, aí alguém pode estar perguntando, mas como é que eu aprendo a orar em línguas? A gente não aprende. Né? As outras línguas você aprende, você vai na escola de línguas e aprende inglês, italiano, espanhol, enfim. Nós apenas fazemos o quê? Cedemos ao dom e o Espírito Santo faz o resto. Cabe a nós fazer o que? A profecia que Deus nos disse, que é a confirmação do salmo que a comunidade rezou ontem, Salmo 61, versículo 9, diz assim, ó povo, confia nele uma vez por todas, expandi em sua presença os vossos corações. Nós já estamos na presença de Deus, vamos ficar na presença de Jesus Eucarístico, então expandi os vossos corações na presença dele. É isso que nós temos que fazer, expandir, alargar, abrir, escancarar os nossos corações na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa agir em nós. Então é isto, e o Espírito Santo faz o resto. Abra apenas o seu coração, abra, porque Deus quer derramar os dons sobre todos nós, todos nós. Um exemplo concreto para a gente entender isto, e aí o Santíssimo pode vir. Bomba d'água, já viram bomba d'água? Né? Nós temos aqui, atrás do salão, tem uma caixa d'água grande ali, de 2.000 litros, porque as caixas que ficam aqui em cima são pequenas. E num evento maior, ou de um dia inteiro, as caixas d'água em cima não dão conta. Né? Então é mais ou menos aquilo que nós temos para fazer o que Deus quer, nós não damos conta, a gente precisa de um reforço. Aí tem a bomba d'água. A bomba d'água, quando ela for ligada, ela vai fazer o quê?
ela vai exercer uma força de sucção de um lado e uma força de, como é que chama, Heraldo? Recalque, tá? O engenheiro, detalhes técnicos, né? Uma força de sucção de um lado e uma força de recalque do outro. Aquilo que ela sugar aqui, ela vai jogar para o outro lado, porque ela foi ligada na energia. Então, a nós cabe ser apenas essa bomba d'água, que ligada na energia. Que energia é essa? O Espírito Santo. Ele é a força. A bomba está parada lá. Se não estiver ligada, ela não vai funcionar. E o que vai acontecer? Aquela água vai passar. Passa. É assim. O Espírito Santo, que é a água viva, passa. Ele vai... E ela não fica nunca sem água, porque ela puxa a água, ela manda a água. A bomba está sempre cheia de água. Então é isso que nós precisamos ser hoje diante de Deus. Puxar a água e mandar a água. Mas não é só simplesmente aquela bomba por ela que faz, ela precisa de uma força. Ela por ela não serve para nada. Não serve para nada. Ela precisa de uma força para fazê-la funcionar. Nós precisamos da força do Espírito. Aí ela então entra em movimento. Este movimento provoca esta força de sucção e de recalque. Mas ela, por quê? Com aquela força ela entrou em movimento. Com a força do Espírito Santo, o que entra em movimento em nós? O que é essencial? Uma das coisas essenciais para falar. A língua. Se você quer o dom de línguas e você não mexer sua língua, a força está vindo. Mas se você não movimentar a sua língua e as suas cordas vocais, o dom de línguas não vai se manifestar. A sua língua e as suas cordas vocais não são o dom de línguas. Eles vão ser apenas a vocalização desse dom. Lembra da bomba d'água, é isso que você tem que ser hoje diante de Jesus. Vamos acolher Jesus Eucarístico no nosso meio e, de fato, exercitar a nossa oficina com este dom. Então nós vamos acolher o Santíssimo que sai agora da nossa capela e vem aqui para o Salão João Paulo II. E nós vamos poder adorá-lo, adorar a Jesus, aquele que é o batizador, aquele que batiza. E a palavra batismo vem do grego, que significa mergulho. Nós somos convidados a mergulhar na água viva do Espírito Santo nesta noite. E como diz a palavra, alargar o nosso coração. Abre seus braços assim como se fosse seu coração, desse tamanho, né? Alarga, abre o peito assim e diz: Senhor, meu coração está alargado para você hoje. E diz para o Senhor: não derrama só o dom de línguas, derrama tudo agora, Senhor. Derrama tudo, Senhor. Adoremos a Jesus Eucarístico. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. e proclamemos o nome de Jesus. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Vamos adorar a Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas, é o nosso amado. Ele que nos envia o prometido do Pai, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, doador dos dons. Nós te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Senhor, te exaltamos por essa oficina de dons. Te exaltamos pela sua presença eucarística, Senhor. Tu és tão maravilhoso, Senhor. O quanto nós queremos dizer que te amamos, Senhor. Que dependemos de ti, Senhor. Que somos teus, Senhor, que sem ti nós nada somos, Senhor. A quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Tu és a palavra viva e eterna do Pai, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pelos dons do Espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos dons infusos que nós recebemos no batismo, que são ratificados no crisma, Senhor. Muito obrigado pelos dons carismáticos, Senhor, que é, Senhor, para a edificação da tua igreja, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de podermos nos abrir a esses dons que o Senhor já nos deu, Senhor, pelo batismo, Senhor. Somos cumulados de todos os dons, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Dai-nos a graça agora, Senhor, de escancarar o nosso coração, Senhor, para deixar fluir os dons, Senhor. E vamos orando, se você já tem esse dom,
Se você já ora em línguas, vai soltando a sua voz. Vai deixando o Espírito Santo orar em você. Vai deixando se envolver por essa oração, porque é o próprio Espírito que ora em nós. Porque o Espírito sabe o que nós precisamos. O Espírito Santo ora como convém. Isso, vai orando, batiza no Senhor, no teu Espírito, Senhor. Tu és o batizador, Senhor. Dás uma nova efusão do teu Espírito, Senhor. Você que reza conosco pela internet, vá se abrindo ao Espírito também. Faça essa experiência e deixe o Espírito Santo orar em você também. Não fiquem apenas olhando, mas reze também. Reze com entusiasmo, deixe o Espírito Santo agir agora. Deixa o Espírito Santo agir nas suas cordas vocais. Empresta a sua voz ao Espírito agora. E assim, nessa efusão, vou pedir assim que o Chiquinho não toque um instrumento, que a gente também possa ir percebendo que quando nós cantamos em línguas, percebam que quando a gente começa, a gente vai rezando em línguas, e o Espírito Santo vai nos conduzindo a um canto. Esse canto, quando ele é do Espírito Santo, quando nós estamos abertos ao Espírito Santo, é um canto harmonioso, onde não se destaca uma voz no meio da assembleia, mas é um canto muito harmonioso. E muitas vezes até parece, eu disse que não era a língua dos anjos, mas parece que tem um coro de anjos rezando conosco. Então todo coro de canto em línguas, ele tem que ser harmonioso para ser do Espírito. Não é uma concorrência de quem reza mais alto, ou quem reza mais, ou quem reza melhor. Mas é algo muito harmonioso. Então vamos fazer essa experiência. Vamos silenciar totalmente agora. E eu vou começar. Aí vai o Fernando, um, outro, e a gente vai pegando a carona, porque às vezes tem que pegar carona na oração do irmão. Eu não sabia o termo técnico da bomba, o Heraldo me ajudou, o Heraldo veio em meu auxílio. O Espírito Santo me ajudou através do Heraldo. O irmão também é um auxílio de Deus para nós. Ah, bem lembrado, Heraldo. O dom de línguas não é êxtase. O dom de línguas, isso é muito importante. Ele é consciente. Nós controlamos. Eu começo a rezar em línguas a hora que eu quero. Eu rezo no tom que eu quero. Eu controlo o tom, a velocidade. E eu paro a hora que eu quero. O que acontece depois que a gente para e silencia, isso vai vir depois na sequência da oficina. O porquê que é importante silenciar depois de um canto em línguas. Vai juntando a sua voz, vai entrando neste coro harmonioso do Espírito e vai deixando o Espírito Santo agir em você, porque Ele está intercedendo agora. Isso aqui não é apenas um exercício, é um exercício real. É um exercício real. Assim, vai se soltando, alargando na presença de Deus, expandindo na presença do Senhor o seu coração. Assim mesmo, harmoniosamente.
Sem deixarmos desse canto, vai cantando, vai soltando a sua voz. Você que não reza em línguas e quer receber esse dom, vem aqui para frente, ajoelhe-se aqui diante de Jesus Eucarístico. E você que está acompanhando pela internet, nós rezaremos por você também. Coloque-se numa atitude de deixar o Espírito trabalhar. E eu peço aos irmãos da comunidade que venham rezar por essas pessoas que vão se colocar de joelhos aqui na frente. Coragem, coragem meu irmão, coragem minha irmã. Chega aqui pertinho do altar, pode rodear o altar. Chega pertinho do altar e os irmãos da comunidade venham, imponham as mãos e ajuda o irmão a se soltar para esse dom. E você que tem o dom e não tem usado muito esse dom, desenferruja ele agora. Porque nós fazemos um conceito errado por ser um donzinho menor. Não é porque ele é o menor dos dons que ele não tem poder. Ele tem muito poder. Porque é dom do Espírito. Então vamos usar o dom do Espírito. Tem mais gente sem receber oração. Peço mais pessoas da comunidade, venham rezar pelos irmãos. Consagrados, discípulos, venham. Você é instrumento do Espírito Santo. E você, meu irmão, que está recebendo oração, coragem. Lembra da bomba, a força você está recebendo. Se você ficar com a boca fechada, o dom não vai agir. Coloca a sua mente, e mais do que a sua mente, coloca a sua língua, suas cordas vocais, coloca o seu coração à disposição do Espírito Santo agora. Você que já percebeu que o dom de línguas manifestou em você, pode voltar para o seu lugar, até para dar lugar para outros que queiram se aproximar do altar. E que todos nós aqui diante do Senhor, você meu irmão, minha irmã que acompanha pela Web TV, que todos nós saiamos daqui hoje repletos do Espírito Santo. Que o Senhor possa derramar uma abundante efusão do Espírito Santo sobre nós. Um profundo batismo no Espírito Santo sobre nós, sobre nossas famílias. Que nossas famílias possam sair daqui hoje, como está no nosso símbolo, famílias incendiadas pelo fogo do Espírito Santo. Que nossas famílias incendiadas pelo fogo do Espírito possam incendiar outras famílias pelo mundo afora. Se tiver mais alguém para se aproximar do altar, tem espaço aqui. E você que já recebeu o dom de línguas, volta, vai voltando para o seu lugar. Até mesmo você voltando para o seu lugar, você já está testemunhando a graça do Espírito Santo derramada sobre você.
E volta para o seu lugar orando em línguas. Fica na oração conosco. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, cura o meu coração, o meu coração, e faz-me um homem novo com teu poder, com o teu poder. Sopra sobre mim, sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com teu poder, com o teu poder. Adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a ti, te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o motivo, minha razão de viver. Te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a ti, te adorarei, um louvor, pois tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver.
A Vera me disse aqui que o Senhor mostrava ela assim, como um baú que abre assim, nossos corações explodindo de alegria, muita alegria, né, Vera? Muita alegria. Então, para confirmar isso que o Senhor disse no coração dela, quem está alegre, bate palma para Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Bendito seja. Amém. Quem não rezava em línguas e já está rezando em línguas agora, levanta a mão para a gente testemunhar. Quem não rezava e começou a rezar, o Márcio está pegando ali. O nosso irmão na internet pode confirmar com o Maurício ali. Quem começou a rezar em línguas ali pela internet, confirma com o Maurício no chat do Facebook ou do MSN. Manifesta o seu testemunho. Glórias a Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Solta o seu louvor para o Senhor. Agradeço o Senhor pelo Espírito Santo derramado, pela alegria que invade nosso coração, pelos dons derramados, o dom de línguas e tantos outros dons, por esta oficina de dons que nós estamos iniciando, pelos dons que vão sendo também reavivados em nós, vão sendo reacendidos em nós, reaprendidos em nós também. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça agindo em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo isto é instrumento de resgate das famílias, Senhor. Tudo aqui concorre para o resgate das famílias. Cada dom, Senhor, cada dom, cada talento, cada ministério concorre para o resgate das famílias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bendito seja Jesus. E você que recebeu o dom de línguas, vai fazer que nem criança quando ganha presente. Você vai, num bom sentido, com todo respeito, você vai brincar com ele bastante. Como dizia o Padre Jonas, né? É normal, é natural. Quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Então vamos se lambuzar de dom de línguas essa semana e deixar o Espírito Santo agir na gente. Tá bom? Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Te adorarei, renderei um louvor, pois Tu és, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a Ti, te adorarei, renderei um louvor, pois Tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Te adorarei, renderei um louvor, pois Tu és, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a Ti, te adorarei, renderei um louvor, pois Tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. A minha razão.
de viver. Minha razão de viver. E quem ama o Senhor pode bater palmas. Amém. Que não vai, não vai, não vai. Que bom, né, gente? Dá uma olhadinha a pessoa que está do seu lado. Olha como ela está brilhando. A gente estava no Tabor, não é? Nesse encontro com Jesus, né? Jesus Eucarístico, exercitando os dons. O Espírito Santo orando em nós. Olha como está brilhando, não está brilhando? Olha, dá uma olhada no nosso rosto, nosso olhar. Olha que bonito. Isso daí, gente, o seminário só está começando, hein? Essa oficina de dons está começando. A gente agradece o nosso fundador, essa pregação muito bonita, com muito conteúdo, não é? E é importante agora a gente realmente se abrir cada vez mais aos dons, né? A semana que vem a gente vai ter a segunda palestra, a segunda pregação da nossa oficina de dons. Nós vamos falar um pouquinho sobre a profecia e interpretação das línguas, tá certo? Então, vamos procurar não faltar, tá bom, gente? Para a gente manter firme essa continuidade, serão 5 semanas, assim, de muitas bênçãos, né? Viu que nossa irmãzinha Beatriz repousou no Espírito, né? A gente se abre tanto ao amor de Deus, aos dons, que a gente repousa no seu amor, não é? E a palavra, o dom de línguas é isso, o dom das línguas. Nós não ficamos assim, em transe, isso aí. Não, nós somos realmente, a gente começa, termina a hora que quer, não é? A gente pode muitas vezes ler um livro, estar rezando em línguas. A gente pode estar aqui ouvindo a palestra do Hitler, essa palestra tão linda, e interceder, rezando em línguas, né? Nós estamos lá intercedendo. Qualquer coisa que acontecer, passa uma ambulância, ora em línguas, não é? Deus deu esses dons para nós, para a gente realmente colocar em prática. A edificação, o dom de línguas, ele edifica muito a nós mesmos, né? Então, uma bênção, tá bom, gente? Pode ser que lá na sua casa, você está lá no chuveiro cantando um pouquinho, você começa a orar em língua. É verdade, né? É porque é o Espírito Santo agindo, né? Claro, nós estamos lá no meio da missa, nós não vamos orar em língua, soltar, não. Claro, baixinho, né, gente? Depois da comunhão, né? Saboreando a presença eucarística de Jesus, depois após a comunhão. Então é maravilhoso. Vamos nos abrir aos dons, aos carismas, tá bom? Então, a semana que vem, segunda palestra da nossa oficina de dons. Podemos também, gente, embora é uma continuidade, chamar mais famílias, mais pessoas, viu? Vamos fazer isso, tá bom? Lembrando agora, dia 2, nós temos a missa de finados, tá certo? Não teremos o terço dos homens, né? Na paróquia. Vamos... Mauro, o terço dos homens, quarta-feira, que é finados, não sei se foi confirmado. Ótimo. O Mauro, do feriado, para finados. Tá bom. Amém. A confirmação do terço dos homens para quarta-feira, não vamos perder a missa, né, gente? Amanhã, missa às 10 horas na paróquia para os membros, 10 horas a missa para os membros na paróquia Nossa Senhora Aparecida. O pessoal também já está preparando um bazar de Natal, então quem tiver uma imagem religiosa, um quadrinho, algo assim religioso, um crucifixo, terço, traga para a gente montar o bazar de Natal. Foi tão bonito, né? O ano passado eu lembro que o pessoal realmente trouxe, ficou tão lindo, e a comunidade a gente faz assim, tudo na simplicidade, mas tão bonito, não é, gente? Com muito zelo, né? Algum talento para trabalho manual, pintura, bordar alguma coisa, traga para a gente fazer o nosso bazar de Natal, ou fala com a Solange também, tá bom? A gente está correndo aí com a nossa meta, né, Ítalo? 60%. Então, nós vamos chegar lá segunda-feira, dia 31. Então, quem tiver acerto na livraria, né, gente, na lanchonete, vamos fazer para a gente atingir aí os 100%, tá bom?
Os aniversariantes dessa semana, tem o recado da tia Jane, né? Os aniversariantes dessa semana. Hoje é aniversário do Maurício. Dia 29. Ontem foi o Diego, foi o Luiz da Yara. Amanhã é aniversário de casamento do Alexandre e da Carla. 13 anos de matrimônio. Churrasco! Amanhã também, dia 30, aniversário de casamento do Luiz e da Renata. 1 ano de matrimônio. Dia 31 é a vez da Mariana, do Igor. Mariana tá aí, do Guarujá. Dia 1º é a vez do Heraldo, dia de Todos os Santos. Dia 1º, Márcio e Andréia. 9 anos de casamento, parabéns. Dia 2 é a vez da Rose, do Maurício. Dia 4, a Maristela, dos Osmo. Então eles contam aí com a nossa oração. Para sábado que vem a gente fala os outros aniversariantes. Com certeza. Rapidinho aí, vamos. Ministério da Comunicação, Ministério da Evangelização Infantil. A gente tem um recado para passar. Fala aí, Lê. Começa você. É um teatro que vai ter... Segura aqui. Seguro. É um musical, esse daqui. Uma linda história de Natal. Quem não conhece o CD da tia Jane, que tem aqui para vender, quem conhece é um musical, um teatro sobre o CD. E quem não conhece, com certeza vai querer o CD depois do musical, porque o CD é maravilhoso. A tia Jana, ela faz uma evangelização infantil. Quem já teve a oportunidade de conhecer, ela é muito boa, muito ministeriada nessa evangelização infantil. E a gente está trazendo isso porque a Sagrada Família também tem que cuidar das nossas crianças. Então é uma ótima programação para a família, você levar os seus filhos, eles vão realmente entender qual é o sentido do Natal. A tia Jane tem feito isso já há alguns anos, né? Ela é aqui da casa, pena que ela não pôde vir hoje, nós convidamos, mas ela está bem atarefada. E esse espetáculo, a Lê vai passar as informações aqui. Vão acontecer em 4 horários, durante 4 dias. Nós vamos estar divulgando esses horários. E nós estamos querendo marcar um dia para ir todos juntos. Não é legal? Todo mundo junto? Melhor, né? O que vocês acham? Legal ou não? Quem acha legal, levanta a mão aí. Aí, legal, né? Então, dos dias que tem aqui, ó, Lê, dia 18 de novembro, 20 de novembro, 26 ou 27. Por nossa Sagrada Família, a gente estava querendo ir dia 27. É um domingo, 11 horas da manhã, que é espetáculo de criança, né? O que vocês acham? Dia 27. Vamos, gente. Passeio em família, tem que ir todos, Quem né? concorda Tem aqui que com o ir dia a 27? família Levanta aqui. a mão. Vamos, então, dia 27? Pode ser? Então faz assim, ó, o convitinho é R$10, custa 12 para comprar lá no dia, mas aqui para nossa Sagrada Família tá R$10, né, Lê? Isso, E o que R$10. ganha no dia lá? O que mais tem? Então, você pode comprar o ingresso a R$10, ou você fala, olha, eu não vou poder comprar o ingresso agora, mas eu vou colaborar com a rifa. O que vem na rifa? Vem esse kit da tia Jane, que tem um jogo americano com as orações, café da manhã, almoço, janta, para ajudar você a evangelizar a sua criança. Vem um frisbee, um CD com um desenho para pintar. Como chama esse negócio aqui? Frisbee. Ai, que chique, Pra né? jogar, você jogar para as jades da Tem vida. que é ela para irem falar, buscar. sou eu, não sei nem... E tem também, cadê o saquinho? Pega o saquinho de doce que tem aí dentro. O que é? Pra pegar? Jogar o crisma nas pessoas? Crisma não, frisbee. O saquinho Que de doce. crisma? O saquinho de doce que tem aí, filho. saquinho de Que doce. já estava na mão já. Olha só, preparado pela equipe da tia Jane, com muito carinho. Tem uma trufa, 2 bexiguinhas e 2 pirulitos. Vou jogar, não vou jogar, não pode. Então, assim, é um material simples, mas é com muito carinho que a tia Jane passou isso pra gente. A gente percebe assim toda uma dedicação que ela está tendo. Esse kit você pode comprar por R$25. Se você colaborar aqui com a rifa, você vai ganhar o kit e vai concorrer ao kit e ao ingresso. Só de você vender esses números, você já ganha o kit e o ingresso do espetáculo. E ainda você evangeliza, porque você vai convidar outras pessoas a irem também no espetáculo. Gente, vale a pena, é algo assim que nós aprovamos inteiramente, né? Ela é afilhada do Ítalo, a tia Jane. Ela faz uma excelente evangelização. Nós que somos pais e os futuros pais, precisamos estar mais atentos às formas de evangelizar os nossos filhos.
Não é verdade, Sandra? Que nós falamos da semana passada. Então vamos participar. E vamos então, dia 27, vocês procuram os convites ali com a Regina na livraria, tá bom? Já adquire hoje. Só um detalhe, se a gente conseguir, a comunidade, 45 ingressos, a Jane tem como mandar um ônibus vir pegar a gente aqui. Então a gente vai no teatro, todo junto de ônibus, vai ser bem chato, né? A gente não vai fazer nem bagunça nenhuma. Aí vai lá no teatro, aproveita e volta para cá, deixa aqui. Mas isso tem que ser no mínimo 45. Né? Então por isso que a gente está focando assim, em uma data, ou 27 ou 20, para a gente conseguir ir de ônibus, que vai ser mais divertido. Então você pode levar essa rifa e falar, olha, eu vou tentar vender, é R$2 o número. Você ajudando, você já está ganhando um kit e um ingresso. Ou se você falar, olha, eu não vou poder vender, mas eu posso colaborar. Então você compra uma rifa de R$2. Fala que é do Teatro Grande Otelo. Teatro Grande Otelo, no Bom Retiro. Né? Então, todo mundo sai ganhando. Quem vende e quem compra. Né? Com certeza as crianças, né? Vão sair em vistas delas. Né? Vamos colocar o Papai Noel no lugar dele, né? Bem longe das nossas crianças. Né? E aí aqui a gente tem mais folhetinhos também. Se você puder deixar na sua paróquia, né? Claro, fale com o seu pároco, se você pode deixar lá, na escola do seu filho, ajude a gente a divulgar esse projeto, por favor. Aí, esse compre por 10, procure, quem for levar, coloca aqui a Sagrada Família, né? Tem que colocar um contato da Sagrada Família. Gente, só queria dizer uma coisa sobre isto aqui. Não é porque a tia Jane é minha comadre, eu e a Rosana somos padrinhos da filha dela, do Luiz Antônio, mas é por causa, nós não estamos ganhando nada por isto. Né? É porque nós acreditamos nesta obra corajosa da tia Jane, de evangelização. Né? De evangelização, a gente vê a correria da tia Jane para conseguir patrocínios para essa obra de evangelização. Todo esse provocar de evangelização infantil nasceu no coração da tia Jane a partir do livro Biribinha, que é o livro do mês, né? do Evangelivro. O Biribinha, o Anjinho Legal. Nasceu dali e nasceu da questão que nós sempre falamos na época de Natal, da questão do Papai Noel, da mentira, da verdade, acolher Jesus, enfim. E nisso ela começou, o coração dela começou a bolar uma série de coisas, trabalho de evangelização com criança num grupo, no outro, e o projeto acabou virando um projeto que é o PEIC, Projeto de Evangelização Infantil Católico, tem um site. Ela tem programa de rádio todo sábado, muitas crianças acompanham, enfim, tiajane.com. Então, e ela sabe que ela conta com todo o apoio da comunidade Sagrada Família, porque está dentro do nosso carisma, evangelizar as crianças. Ela está gastando tempo, dinheiro, ensaio, gente, enfim, para fazer um espetáculo de Natal. O espetáculo de Natal para levar para o público, para as famílias, para levar sobretudo para as crianças a verdadeira história de Natal. O que de fato é o Natal. Eu não sei se vocês sabem, mas em Alphaville, aqui, né? É proibido celebrar o Natal. Agora a festa das bruxas lá pode ser celebrada. O Natal é proibido ser celebrado lá. Não sei se vocês já perceberam ultimamente, o comércio tem tirado símbolos religiosos, tem se iluminado, tem colocado um monte de símbolos natalinos, entre aspas, muitas luzes. Porém, símbolos religiosos estão cada vez mais sendo rejeitados no comércio. Então, nós temos, gente, obrigação, né? De apoiar esta obra. De apoiar. Nós temos que ir lá com o ônibus. E o ônibus é carisma. Carisma é graça e é de graça, viu? Se a gente conseguir os 45, o ônibus é de graça. Vem aqui e leva a gente até o Grande Otelo, o teatro, e traz a gente de volta. Tá bom? Vamos apoiar esta obra de evangelização infantil. Tem um recado ali de Brasília. Agora, a partir das 8 horas, 8 e pouquinho,
nossos irmãos consagrados de Brasília estão nesse final de semana participando do 2º Congresso Nacional de Planejamento Familiar, sobre o método Billings. E o pessoal da Shalom vai apresentar um espetáculo também, que é um espetáculo, Canto das Írias. É às 8. E vai ser, porque 8 já então ele não tem como entrar ao vivo enquanto nós estamos ao vivo, é o mesmo canal. Quando nós desligarmos aqui, eles entram ao vivo lá. Só que não por esse canal do grupo de oração. Se bem que eu acho que vai passar, você pode entrar no nosso site, pelo canal do grupo, ou entra do lado esquerdo, você que está pela internet, do lado esquerdo, blog de Brasília. Clica no blog de Brasília, vai estar passando ao vivo lá. Eu não creio que é o mesmo canal do grupo de oração, é um outro canal, mas se você não encontrar, é fácil. Blog de Brasília, da Missão Brasília, e no próprio blog já vai estar ao vivo. Vale a pena assistir esse espetáculo Canto das Írias da comunidade Shalom. Fernando. Nós queremos acolher também as pessoas que estão pela primeira vez. Fica de pé quem está pela primeira vez aqui na comunidade, no grupo de oração. Ah, que bacana! Bem-vindos. Como é o nome? Seu nome? Aí atrás Como? Alzira. Dirce. Fabiano. Maura. Tem mais aqui nossa irmãzinha? Rosana, bem-vindas, viu? Bem-vindo. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos, viu? Fernando, a Dirce e a Alzira são irmãos do João. Irmãos do João da Chiquinha, tia da Olha, Raquel. irmão do João da Chiquinha. Então tem que ser uma palmas dobrado, né? Amém. O João também tá aí, gente. E o João tá aí também. O João tá aí. Que bênção, né? A partir de agora, todo sábado o João aqui. Amém. Que bom, gente. E olha, hoje o Luiz e a Yara estão fazendo 5 anos de namoro. Então a gente gostaria que vocês levassem a imagem para casa, rezassem. Que Deus, através de Nossa Senhora, abençoe o namoro de vocês, viu, a caminhada de vocês. Bom. Mas é sempre um namoro, né? Nós que já somos aí, temos 10, 12, 15 anos de casamento, também é sempre um eterno noivado, né? Namoro, né? Eu acho que é isso, né, gente? O Sérgio, meu cunhado, tá lá em Poços de Caldas, mas tá ligado, tá assistindo o programa lá. Um abraço, Sérgio. Isso, o Sérgio mandou um abraço pro Diego, viu? Mandou um abração pro Diego, foi aniversário dele ontem. Amém. Pedindo oração, o Sérgio pede também a oração, tá bom, gente? Vamos ficar de pé para a bênção final. A gente quer agradecer a todos que estiveram na internet, que rezaram conosco. Vamos aí cada vez mais nos abrir aos dons, à presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje tem novidade para a bênção. A bênção hoje é cantada. Vamos aprender? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face. O Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz e nos batize no Espírito Santo. Amém. No Espírito Santo. Amém. Gostaram? Amém. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir. Solange, cadê você? O bazar começa quando? Sábado que vem? Então beleza, sábado que vem o bazar começa. O pessoal da internet está curioso em saber. Sábado que vem já começa o nosso bazar de Natal. Web TV Sagrada Família na construção da civilização do amor.